Nos anos de 2007 a 2011, ocorreram uma série de crimes que chocaram a sociedade no território da República da Moldávia. Apesar de as vítimas serem pessoas de diferentes idades e gêneros, todos os crimes tinham uma assinatura clara de um maníaco, e alguns ainda apresentavam um detalhe horrível em comum. O criminoso escolhia casais jovens apaixonados para cometer seus crimes. Desde o momento do primeiro crime, a investigação já tinha quase 800 suspeitos no caso. Foram realizadas 850 buscas, e um suspeito, que mais tarde se revelou inocente, foi condenado e passou mais de 5 anos preso. A imprensa apelidou o criminoso de Maníaco de Durleste, em referência ao subúrbio de Chișinău, onde ocorreu a maior parte dos crimes. Mais de 10 anos depois, esse caso que já foi tão comentado ainda permanece sem solução. Suas primeiras vítimas, como se pensava inicialmente, o criminoso encontrou em setembro de 2010 perto de um lago que se estende ao longo da estrada Chișinău-Eloveni. Valery Kruitar, de 31 anos, e sua amante, Mariana Gimbei, de 19 anos, chegaram à margem do lago no carro de Valery para passar um tempo juntos. Um lugar deserto à noite, condições ideais para qualquer crime. Mesmo que a vítima comece a gritar, ninguém vai ouvi-la, e não há de onde esperar ajuda caso algo aconteça. Um carro e 2 corpos ao lado foram encontrados por transeuntes. O corpo do homem estava de bruços e o corpo nu de Mariana estava a alguns metros do corpo do amante. Infelizmente, por causa da censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então deixo eles no canal do Telegram Strashnote. Acesse, inscreva-se e assista, o link está abaixo do vídeo. De acordo com a perícia, Valéria e Mariana foram mortas por tiros de espingarda de caça. Claro, naquela época ninguém pensava no trabalho de um maníaco. A investigação tratou o caso como isolado, sugerindo como motivo ou o ciúme. Valéria era casada, ou o roubo, o que parecia mais provável, já que o equipamento de áudio desapareceu do carro. A investigação de cada crime individual tem prazos claramente estabelecidos por lei. O descumprimento desses prazos ou a não elucidação do crime, especialmente se for grave, sempre afeta negativamente os indicadores de desempenho não só do investigador específico, mas de toda a cadeia de seus superiores. E todos os prazos estabelecidos passaram, e no caso de Mariana e Valéria não apareceu nem a menor pista, muito menos um suspeito. Na verdade, esse caso corria o risco de se tornar mais um galo cego. Jargão investigativo para um caso sem solução. Mas na primavera ocorreu um novo crime. A mesma estrada Chișinău-Eloveni, mas em vez da margem do lago, o mosteiro de Santo André, localizado a 80 metros dali. Na manhã de 31 de março de 2011, uma patrulha da polícia notou um carro perto do mosteiro. No interior do carro estava o corpo sem vida da jovem Olga Kishlaru, de 15 anos, com um ferimento de bala na cabeça. Ao abrir o porta-malas, os policiais encontraram outro corpo, o de Ilia Haku, de 19 anos. A garota e o rapaz Igor foram mortos a tiros com uma espingarda de caça. Em Igor atiraram 2 vezes. Ao que tudo indica, o criminoso primeiro matou Ilia e depois colocou seu corpo no porta-malas do BMW. O corpo não cabia. E então, para acomodar o corpo de forma mais compacta, o maníaco quebrou as 2 articulações dos joelhos do jovem já morto. A princípio, a investigação supôs que Ilia foi a primeira vítima não por acaso. Eliminando-o, o criminoso pretendia forçar a indefesa Olia a ter relações sexuais e, depois disso, matá-la também. No entanto, a perícia refutou essa versão. Olia não teve relações sexuais nem antes da morte, nem em nenhum outro momento. A falecida era virgem. Assim como no caso de Valery e Mariana, o equipamento de áudio desapareceu do carro. Além disso, naquela noite, segundo os pais, Ilia levou consigo uma carteira com dinheiro e documentos. Não encontraram isso durante a busca no corpo. Se o primeiro crime passou praticamente despercebido pelo grande público, a trágica morte de 2 jovens abalou Chișinău e os subúrbios. O rapaz e a moça estudavam no povoado suburbano de Durleste. Ilia e Olha, bondosos e prestativos, eram bons alunos e tinham muitos amigos. Os jovens se amavam e sonhavam em se casar. Naquela noite fatídica, eles só queriam passar um tempo juntos. O rapaz e a moça, por decisão conjunta dos pais, foram enterrados na mesma sepultura como noivo e noiva. Os amigos criaram em memória de Ilia e Ola uma página nas redes sociais com uma foto deles juntos, e logo o mural foi preenchido com centenas de mensagens de condolências e lembranças. A comoção pública foi tão grande e a semelhança com o caso anterior era tão evidente que o Ministério Público teve que reconhecer.
Talvez nos arredores de Chisinau esteja agindo um maníaco que caça casais apaixonados. 2 processos criminais foram unificados em uma investigação. Após um mês, o criminoso atacou novamente outro casal apaixonado. Felizmente, as vítimas escolhidas pelo maníaco conseguiram escapar da morte. O local do crime foi o mesmo que no primeiro caso, o lago próximo à estrada Chisinau-Eloveni. No dia 1º de maio de 2011, o policial de 25 anos, Igor Kazako, foi até o lago para passar um tempo com sua namorada, a Ekaterina, de 23 anos. Embora estivesse escurecendo, os apaixonados não conseguiam se despedir. Sentados com as janelas abertas, os jovens aproveitavam a noite quente de primavera, quando de repente, uma luz forte de lanterna cegou Igor e, um instante depois, ele sentiu o cano de uma arma encostado em sua têmpora. Igor, sendo um jovem atlético, abriu bruscamente a porta do carro e com um golpe conseguiu desequilibrar o agressor. Enquanto o criminoso se recuperava, Igor saiu correndo do carro. Temendo pela vida de Katia, ele gritou para ela: "Corra para a aldeia", enquanto ele próprio atacava o criminoso. As forças estavam praticamente iguais. Sem conseguir tirar a arma do agressor, Igor também saiu correndo. Tiros soaram atrás e uma dor aguda queimou sua perna 2 vezes. O jovem caiu, mas não se desesperou, sacou sua pistola de ar comprimido e abriu fogo de volta. Com a resistência inesperada, o criminoso preferiu fugir. Estava escuro e Igor não conseguiu ver para onde o assassino fugiu. Por um instante, pareceu-lhe que no escuro se ouvia o som de um ciclomotor ou motocicleta se afastando, mas isso podia ser apenas alguém passando pela estrada. Igor chamou a polícia e os médicos, e ele foi levado ao hospital de emergência de Chisinau, onde extraíram os chumbos de sua perna. O homem ficou internado no hospital por mais de um mês. No interrogatório, Igor descreveu o agressor como sendo de estatura média ou pouco acima, robusto, fisicamente forte e vestido com um uniforme camuflado, mas não forneceu detalhes claros sobre sua aparência. Quanto a Ekaterina, após o ataque ela ficou um pouco abalada, mas estava ilesa. Assustada, a garota não conseguiu inicialmente lembrar de nenhuma característica do criminoso. Mais tarde, ela contou que o agressor era um homem grande com uma cicatriz no rosto. Se ela realmente viu a cicatriz ou apenas lhe pareceu isso no escuro, não se sabe. A perícia determinou que o criminoso atirou exatamente com a mesma espingarda de caça usada nos ataques aos 2 casais anteriores. 2 crimes muito semelhantes podem, mesmo com certa dificuldade, ser caracterizados como mera coincidência. Mas a partir do 3º episódio, não havia mais dúvidas da investigação sobre o surgimento de um maníaco. No entanto, logo ficou claro que o número de vítimas do maníaco poderia ser muito maior do que se pensava inicialmente. Revirando os cofres dos investigadores, o Ministério Público trouxe à tona um caso arquivado sobre a morte de um homem em 2009. Ele foi encontrado morto em seu próprio carro, estacionado no território de Vinogradnik, com 4 ferimentos de bala na cabeça. Atiraram com uma espingarda de caça. Outro incidente, que depois também foi atribuído ao maníaco de Durlejski, terminou de forma favorável para a vítima. No mesmo ano de 2009, um desconhecido tentou arrombar a porta de um carro com uma espingarda, enquanto o dono do veículo estava dentro dele. O homem assustado saiu correndo do carro e fugiu para salvar sua vida. O criminoso roubou o rádio do carro e fugiu. A investigação posteriormente concluiu que o dono do carro sobreviveu porque o incidente aconteceu não em um local deserto, mas sim em um estacionamento próximo de casa, ou seja, em uma área movimentada. O criminoso não se arriscou a atirar em um lugar onde poderia ser facilmente ouvido. Nesses 2 crimes anteriores, coincidiram a arma e o método de execução, mas havia uma clara discrepância na escolha do alvo. Era crucial traçar o perfil psicológico do criminoso. Psicólogos especializados foram convocados para auxiliar na investigação. Das explicações do psicólogo criminalista, para uma pessoa propensa a crimes maníacos, o desejo de causar a morte é tão viciante quanto a dependência de álcool e substâncias proibidas. Quando essa pessoa tira a vida de uma vítima pela primeira vez, isso provoca uma poderosa descarga de adrenalina no sangue. Surge um estado semelhante ao êxtase causado por drogas. E assim como um alcoólatra ou um dependente químico privado da dose, o maníaco que não sente esse êxtase por muito tempo começa a sofrer de abstinência. Aparece um forte desejo psicológico de repetir o episódio. A vontade de sentir novamente emoções intensas se torna cada vez mais forte. E em breve o criminoso não consegue pensar em mais nada. Seu círculo de motivações se estreita. Toda a sua vida passa a ser subordinada ao único desejo de encontrar a próxima vítima.
Em algum momento, ele perde o controle da situação e agarra qualquer oportunidade que apareça. É difícil explicar por que o maníaco de Durlovo, em 2010 e 2011, escolhia casais apaixonados como vítimas. No entanto, é óbvio que antes, pessoas solitárias também eram alvos adequados para ele. O principal é que a vítima fosse indefesa e que não houvesse testemunhas por perto. As conclusões dos psicólogos e do suspeito maníaco que constava na lista. Novos crimes, é claro, não tranquilizaram nem a investigação nem os moradores locais. Ainda mais porque um novo episódio assustador aconteceu. Em 18 de agosto de 2011, no hall de entrada de um prédio de 12 andares na cidade de Chisinau, foi encontrado o corpo de uma mulher de 35 anos. De acordo com a perícia, a causa da morte foi um tiro de espingarda de caça no abdômen. Segundo os moradores, o disparo foi ouvido à noite, após o que os residentes do primeiro andar viram um homem de porte grande com uma máscara no rosto correndo para fora do prédio. Como o criminoso não atirou na cabeça da vítima, mas sim no abdômen, e o assassinato não ocorreu em um local deserto, a investigação considerou que o quadro do crime não se encaixa no padrão do maníaco de Durlez. Entretanto, os moradores não estavam dispostos a crer tão facilmente nessas justificativas. O medo tomou conta de Chisinau e seus subúrbios. Homens temiam sair à noite, mesmo para jogar o lixo fora, enquanto mulheres receavam deixar seus maridos irem trabalhar no turno noturno. As pessoas exigiam que o criminoso perigoso fosse encontrado imediatamente antes que houvesse mais vítimas. A investigação do caso do maníaco de Durlest ocorreu durante um período extremamente tenso da história da Moldávia. Tinham acabado de acontecer manifestações em massa contra o governo, chamadas pela imprensa ocidental de Revolução do Twitter. Como resultado da revolução, 2 governos provisórios de coalizão foram formados e 2 eleições parlamentares antecipadas foram realizadas. Como resultado, em 2 anos, pelo menos 4 vezes mudaram as principais autoridades do país, incluindo o Procurador-Geral, o Ministro do Interior, o Ministro da Justiça, o Presidente dos Tribunais de Apelação e o Supremo Tribunal. Na Promotoria e no Ministério do Interior, após mudanças nas altas autoridades, líderes de nível médio também eram substituídos continuamente. Cada novo chefe nomeado considerava seu dever assegurar aos compatriotas assustados que o maníaco de Durlov já estava prestes a ser capturado e preso. Mas essas promessas eram motivadas não apenas pelo desejo de capturar rapidamente o perigoso criminoso, mas também porque os chefes menores pressionavam os superiores e de cima vinham exigências para resolver o caso de Durlov imediatamente por qualquer meio. Ordens impensadas com prazos irrealistas geraram uma verdadeira orgia de prisões e buscas por toda Chisinau e arredores. A prisão de mais um suspeito era anunciada com pompa na televisão moldava, mas depois, silenciosamente e sem alarde, o inocente era libertado em Osvoiaci. Desesperados, os pais de Liahaku e Olga Kishlar, na última esperança de encontrar o criminoso, escreveram para o reality show russo Sensitivos Investigam, que na época estava em seu auge. O caso era sensacional e interessante, por isso a direção do programa prontamente atendeu ao pedido. Em Chisinau chegou uma equipe de parapsicólogos, entre os quais estavam o finalista da 6ª temporada de Batalha dos Sensitivos, Zihadin Zaev, e o vencedor da mesma temporada, Alexander Litvin. Junto com os parentes das vítimas, os sensitivos andaram pela cidade, passaram pelos lugares onde o jovem e a moça costumavam passar o tempo e visitaram o local do crime. Só deixaram de lado o Liceu Hyperion, onde Olia e Ilia estudavam. Pais, parentes e amigos, prendendo a respiração, esperavam dos reconhecidos possuidores de habilidades sobrenaturais ao menos alguma informação sobre o criminoso, pelo menos alguma pista. Mas os médiuns não ofereceram nada de concreto. Recontando todos os fatos conhecidos sobre as vítimas, Zihadin Rzaev declarou que via uma casa abandonada onde o suspeito poderia estar escondido e que essa casa poderia ser identificada por um molho de alho que o criminoso pendurou sobre a porta. O maníaco continua em Durlest, declarou Rzaev com confiança. E agora ele está em algum lugar na cidade? Ele está aqui? Na cidade. Casais apaixonados o lembram de seu próprio amor infeliz e ao lidar com eles, ele tenta sufocar sua depressão. Eu sinto pena dele, porque ele também sofre muito. E quando ele mata, fica um pouco mais fácil para ele. E depois sofre de novo, e depois mata de novo. Conforme o sensitivo, o maníaco tinha entre 35 e 45 anos, cabelos grisalhos, físico robusto e muita autoconfiança.
Ele também indicou que o criminoso tem cicatrizes no rosto, ou seja, confirmou o que já havia dito anteriormente à investigação, a sobrevivente do ataque Ekaterina. Alexander Litvin confirmou parcialmente as conclusões de seu colega e prometeu aos parentes de Molly e Ilia que o criminoso seria capturado em breve. A prisão acontecerá com certeza, não tenho a menor dúvida disso, e ele será preso pelos agentes da polícia. Ele vai se entregar por causa de um pequeno detalhe. Ambos os médiuns avisaram que, antes de ser capturado, ele ainda vai conseguir adicionar pelo menos mais um casal apaixonado à sua lista. Claro que não dava para construir a investigação apenas com as palavras dos médiuns, mas eles aumentaram a tensão na sociedade. Os moradores da capital passaram a cobrar resultados das autoridades com mais vigor. O descontentamento com a inércia e ineficácia dos órgãos de investigação crescia cada vez mais. Era necessário dar alguma resposta à população. Tanto a promotoria quanto o Ministério do Interior começaram a agir com maior empenho. Uma após a outra, eram realizadas perícias psicológicas, reuniões com órgãos de segurança da comunidade dos estados independentes, o retrato psicológico do criminoso era revisado novamente, mas o que atrasava a investigação era o fato de não conseguirem estabelecer os motivos do maníaco. Várias versões eram consideradas ao mesmo tempo, mas muitas delas eram descartadas já na fase inicial, e para outras faltavam provas. Com base nos resultados dessas perícias e consultas, bem como levando em consideração os depoimentos de Igor Kazako e de sua namorada Ekaterina, a investigação formou o retrato final do maníaco. Homem de 30 a 40 anos, ex-militar ou pessoa com passado criminal, com habilidades no manuseio de armas de fogo, fisicamente forte, sofrendo de transtorno mental. Agora era preciso encontrar um suspeito adequado. Durante todo o período da investigação foram analisados várias centenas de suspeitos, porém há alguns nomes que apareceram com especial frequência. O primeiro desses suspeitos foi Georgi Inkulits, de 39 anos, que a polícia começou a procurar logo após a morte de Ilya Haku e Olga Kishlar Inkulits. Morava em Durleste, tinha formação em medicina e já trabalhou como médico. Em 2000, ele tirou a vida de sua irmã e do filho dela de 2 anos e jogou seus corpos em um poço, após o que foi considerado inimputável e enviado para tratamento compulsório em uma instituição psiquiátrica de regime fechado. Ele ficou lá por cerca de 8 anos e, em 2007, fugiu do hospital e desapareceu. Como ele já tinha antecedentes por um caso semelhante e atendia a outros critérios, seu nome foi mencionado repetidamente pela investigação. Georgi Inkulits foi procurado até 2012, quando ficou conhecido que ele havia morrido. Descobriu-se que o homem já havia falecido em 2007. Na época, perto do Hospital Psiquiátrico Republicano, foi encontrado um corpo que não conseguiram identificar, e assim mesmo foi enterrado no cemitério local. Esse corpo acabou sendo de Inkulit. Portanto, o homem não poderia de forma alguma ser o maníaco de Durlest. Outros suspeitos conhecidos eram os irmãos Vladimir e Evgeny Fedoruk. Ambos foram envolvidos no caso de Valery Kroitoro e Mariana Gembei sem interrogatório prévio. Em relação a eles, foi escolhida uma medida preventiva na forma de prisão. Um dos irmãos esperou 1 ano na Turquia para ser extraditado para a Moldávia. O outro irmão, com problemas mentais, foi internado em um hospital psiquiátrico. Posteriormente, a investigação afirmou que havia fundamentos para a detenção dos irmãos. Mas de qualquer forma, no início de 2013, ambos os irmãos Fedoruk foram libertados por falta de provas de culpa. O episódio mais famoso e de maior destaque na investigação foi o julgamento de Andrei Krechun, embora inicialmente ninguém o associasse ao maníaco de Durleste. Em julho de 2007, Stefan Cherescu e Rosan Janiv estavam inspecionando os vinhedos que lhes pertenciam. Quando, de repente, tiros de espingarda foram disparados, Cherescu foi atingido na garganta e morreu pouco depois, enquanto Janiv foi ferido no peito e sobreviveu. Como suspeito, foi preso Andrei Krechun, morador de Chisinau que vivia nas proximidades. A investigação pretendia resolver o caso rapidamente, seguindo as pistas recentes, e então começaram a usar pressão psicológica e física, que Andrei não suportou. Sob pressão e, como se descobriu mais tarde, tortura, ele escreveu uma confissão e foi para o banco dos réus. O tribunal de primeira instância analisou o caso e Krechun foi condenado a 21 anos de prisão. Quando, em 2011, os investigadores começaram a reabrir casos de crimes semelhantes aos cometidos pelo maníaco de Durleste, ficou claro que o ataque a Cherescu e Dzaniev também era obra dele. Tinha a mesma assinatura e o mesmo modo de execução.
Isso implicava que um inocente cumpria pena em locais privativos de liberdade. Em 2013, 5 anos e 8 meses depois que Andrei Krichun foi preso, a Câmara de Apelação de Chisinau anulou a sentença condenatória e, sob pressão de provas irrefutáveis de inocência, libertou o homem. A justiça foi restabelecida, mas a um preço alto. Quase 6 anos um homem passou atrás das grades, cumprindo pena por um crime que não cometeu. O processo deste caso foi posteriormente unificado com o processo de todos os episódios semelhantes de 2009 a 2011. Agora, o ataque a Cherescu e Zaniev é considerado a primeira aparição do maníaco de Durleshet. Ao mesmo tempo em que Krichun foi libertado, foi aberto um processo criminal contra o promotor que conduziu o caso e contra o policial que falsificou os documentos pelos quais Andrei foi condenado ilegalmente. Em 2017, o caso foi encaminhado ao tribunal e a promotora Lilian Kochul foi condenada por responsabilizar criminalmente uma pessoa sabidamente inocente. O policial Gennady Ababi foi considerado culpado por falsificação de documentos do processo investigativo. A base da acusação foi, majoritariamente, os depoimentos de Andrei Krichun. Em 2019, a advogada Liliana Kochul recorreu da sentença no Tribunal de Apelação de Chisinau. Após analisar o recurso, os juízes consideraram insuficientes as provas apresentadas pela acusação sobre a culpa de Kochul. Os depoimentos de Krichun foram considerados contraditórios e vagos. Em 11 de dezembro de 2019, os promotores policiais foram absolvidos e Kochul logo retornou ao seu cargo na promotoria da cidade de Chisinau. Nenhuma pessoa da alta liderança foi responsabilizada pela condenação injusta de Andrei Krichun. Assim, uma pessoa inocente foi condenada e cumpriu quase 6 anos de prisão, enquanto o verdadeiro criminoso ainda está em liberdade. Naquela época, o processo criminal sobre o maníaco de Durlest já tinha mais de 40 volumes, com 365 páginas em cada um. Centenas de suspeitos, centenas de buscas, várias dezenas de crimes solucionados incidentalmente, e ainda assim, o criminoso continua foragido, podendo atacar a qualquer momento. Aliás, no momento da libertação de Krichun, o maníaco de Durlest já estava inativo pelo 2º ano consecutivo. A preocupação dos moradores locais começou a diminuir, surgiu a esperança de que tudo havia acabado, as tragédias humanas começaram a ser esquecidas, mas o público voltou a lembrar do caso do maníaco. Já em 2014, após a publicação na mídia das declarações do ex-promotor de Chisinau, general pelo sistema soviético de patentes e conselheiro de justiça do estado, Ivan Diakov. Naquela época, Diakov era o único advogado na Moldávia desde 1984 que havia passado por um treinamento especial para a investigação de homicídios cometidos em circunstâncias não evidentes. Baseando-se em seus conhecimentos e experiência, ele afirmava que os homicídios cessaram ou porque o criminoso morreu ou porque ele está em locais de privação de liberdade, cumprindo pena por outro crime que não era associado aos acontecimentos de Durlest. Naquele momento, Diakov era considerado um promotor rebelde devido aos seus conflitos com a liderança. Ele abertamente acusava a promotoria e a investigação de atrasar o andamento do caso. Na opinião de Diakov, muitas prisões e buscas no caso foram realizadas com violação da lei e exclusivamente por motivos pessoais. Para silenciar opositores políticos ou destruir algum negócio indesejado. Além disso, o ex-promotor estava até disposto a citar o nome do verdadeiro criminoso, o maníaco de Durlest. Segundo ele, era um tal Alexander Miron, militar com patente de major, que trabalhava na Academia das Forças Armadas. Em agosto de 2011, ou seja, um mês após o último ataque do maníaco de Durlest, Miron atirou em sua esposa com uma espingarda de caça e foi condenado a 23 anos de prisão. Atualmente ele está cumprindo pena. A propósito, a espingarda nunca foi encontrada. Alexander Miron morava em Durlest e tinha uma motocicleta japonesa que lhe permitia aparecer e desaparecer rapidamente do local do crime. A possível presença de uma motocicleta com o criminoso foi indicada por Igor Kazako, que sobreviveu ao ataque. Também favorecia essa versão o fato de que os ataques cessaram ao mesmo tempo que a prisão de Miron. No entanto, como observou o próprio Diakov, sua versão era exclusivamente uma opinião pessoal, não baseada nos materiais do caso. Mesmo assim, a investigação analisou essa versão e a considerou inviável. Miron passou com sucesso no detector de mentiras, e não foram encontradas impressões digitais dele no local do crime.
Como suspeito oficial no caso do maníaco de Durlege, ele nunca foi considerado. Uma das últimas menções ao caso do maníaco de Durlege na mídia também está ligada ao nome de Ivan Diakov. Já em 2019, ao participar de um programa em um dos canais de televisão moldavos, o ex-promotor declarou que o criminoso já estava preso há 8 anos. E para a investigação não é conveniente falar sobre isso, porque no caso do maníaco há muitas falsificações e manipulações. Segundo Diakov, ele pediu aos pais de Olga Kishler e Ilya Haku que solicitassem à promotoria o dossiê do caso e pretende ele mesmo levar a investigação até o fim. Desde aqueles acontecimentos, já se passaram mais de 10 anos. O caso do maníaco de Durleste está sob a jurisdição da Promotoria de Combate ao Crime Organizado e Casos Especiais. Ainda hoje, esporadicamente, relatórios sobre ele são escritos, atualizando a lista de possíveis envolvidos naqueles eventos distantes e quase esquecidos. As previsões esquecidas dos médiuns, que prometeram com confiança a rápida captura do criminoso. Atualmente, a investigação não tem suspeitos ou acusados oficiais no caso. A página de memória de Ilya e Olga na rede social está abandonada desde 2014, mas a internet guardou a última foto deles juntos. Segundo rumores, os pais dos adolescentes falecidos já pediram várias vezes para encerrar o processo criminal, mas a legislação não prevê essa possibilidade e os próprios investigadores não pretendem desistir. A investigação continua,